nome sobre todo o nome. Diz assim a palavra de Deus. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então Boaz lhe respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Esse era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, que queriam confirmar um negócio, tiravam as sandálias do pé e entregavam ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei Noemi e tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome desse sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que deu a Judá. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos chegando aqui ao 4º capítulo dessa série. Estamos estudando aqui o livro de Ruth. E essa aqui é a 9ª mensagem da série. Se você teve aqui a oportunidade de acompanhar todas as mensagens, certamente você foi surpreendido pela quantidade de mudanças significativas que acontecem no livro de Ruth. Nós estamos aqui na penúltima mensagem. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu pregarei a última mensagem do livro de Ruth. Certamente, se você acompanhou, você percebeu essas mudanças que acontecem. O livro, por exemplo, começa com 3 funerais, 3 mortes, mas termina com um casamento. Logo de início, no capítulo 1, há muito choro, muita tristeza. Mas no último capítulo, capítulo de número 4, há uma grande alegria no pequeno vilarejo de Belém. E essas reviravoltas que estão registradas nas Escrituras, elas são importantes porque elas nos lembram da bondade de Deus, do amor de Deus, um Deus poderoso e soberano que continua amando e cuidando dos seus. Porque da mesma forma que o autor aqui nos mostra que Deus, em todo o curso da história, dos acontecimentos, nunca se esqueceu das suas filhas Noemi e Ruth, isso aponta para nós que ainda hoje Ele não esquece dos seus filhos. Em nenhum momento, por mais doloroso que seja, no curso da sua história de vida, permanece para sempre. Nós podemos ver nessa história de amor, especialmente entre Ruth e Boaz,
muitos atributos inseparáveis de um Deus poderoso que conduz toda a nossa história. Nessa reviravolta da vida, estão 3 personagens que se entrelaçam no livro. Basta você observar que nós estamos falando deles há cerca de um mês. Noemi, Boaz e Ruth. É necessário dizer também que todas as histórias da vida, elas têm seus momentos alegres e, ao mesmo tempo, momentos tristes, momentos agridoces. E nem todas as histórias têm finais felizes. Mas hoje nós vamos ver aqui as tratativas finais no curso da história de Noemi, Ruth e Boaz. E como essa série de reviravoltas constantes podem nos ensinar lições práticas para as nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar capítulo 4, do verso 1 até o verso 12, em alguns minutos. E se no capítulo 2 até o 3 existe uma lacuna temporal, cerca de 3 anos se passam desses 2 capítulos, no capítulo 3 até o capítulo 4, o autor não está preocupado com muita coisa. Ele não explica muitas coisas nesse período. Há muitos assuntos que ficaram pendentes no capítulo 3 para serem resolvidos até o fim do capítulo 4. E nos deixa, no mínimo, curiosos pelos acontecimentos adiante. Há muitas perguntas sobre a nossa mesa. Por exemplo, será que Boaz vai manter a sua honestidade até o final da história e correr o risco de perder Ruth? Será que o outro resgatador, que por lei está na fila, vai assumir a frente e se casar com ela? São perguntas que estão sobre a nossa mesa. E nesse próximo recorte de cena, Noemi e Ruth agora saem de cena. E Boaz está em Belém, procurando o parente mais próximo na fila de resgate, para conversar acerca do resgate de Noemi e Ruth. E lembre-se, Boaz é um homem bom e justo, e ele está diante de um desafio. Naquele contexto, havia uma lei que separava o seu amor com Ruth, que poderia colocar tudo a perder. E que lei é essa? A lei do parente resgatador. Levítico, capítulo de número 25, versos 23 e 24, diz assim, vejam bem, a partir do verso 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. Quem está dizendo é o próprio Deus. Pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que a terra seja resgatada. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar bastante com quem a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a que vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Portanto, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar da sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Vejam, queridos, Deus havia dado essas terras aos israelitas. E uma coisa que fica clara para nós é que tudo que os israelitas possuíam, e ainda hoje nós possuímos também, não pertence a nós, mas um Deus todo-poderoso e criador. Nós apenas usufruímos daquilo que Ele nos permite participar aqui. As terras eram e ainda hoje continuam sendo de Deus. Então, o propósito dessa lei era preservar, era proteger o nome e a propriedade das famílias em Israel. A terra pertencia a Deus. E o objetivo primário é que ela não fosse explorada por ricos e aproveitadores que pudessem usar por momentos de fragilidade, momentos ruins financeiros, para se estabelecer ali e se aproveitassem
dos pobres e das viúvas. E nós estamos falando aqui de uma expressão muito conhecida na Bíblia. Talvez você já tenha escutado ela por aí. Do legado da família. Já ouviram essa expressão? Legado. Elimeleque havia morrido, e seus filhos, Malom e Quilion, também. Ruth e Orfa, as suas duas noras, não tinham filhos. E essas leis garantiriam então que o nome do falecido não morreria com ele, e que a sua propriedade também não seria vendida para alguém de fora da tribo de Israel. Então, a única garantia que Noemi e Ruth teriam agora, para dar sequência à linhagem da sua família, seria o cumprimento dessa lei que nós acabamos de ver, o cumprimento do parente resgatador. E uma das coisas mais bonitas na vida, que nós podemos chamar essa expressão legado. Nas Escrituras, nós podemos ver várias expressões com esse nome, legado. E há dois extremos perigosos quando nós vemos essa expressão. Primeiro, aos que ignoram as suas atitudes e acham que o que estão fazendo não há influência nenhuma na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus filhos, e agem de forma irresponsável. Não querem saber e são inconsequentes. E via de regra, vem acompanhado de algumas expressões que dizem assim: já fiz tudo o que eu podia por eles, agora eles é que se virem. Como se houvesse um tempo determinado para você fazer e depois acabou. Você agora rejeita essas pessoas. Vive uma vida irresponsável nas atitudes, não cuida do exemplo, e quando é perguntado sobre a impressão que está deixando, não se preocupe. Esse é o primeiro extremo. Do outro lado, se há aqueles que não valorizam, do outro lado, há aqueles que valorizam demais essa expressão, que é bíblica, porém nós precisamos cuidar com os extremos. Pensam nisso o dia todo, vivem e morrem para que aquele legado persista por gerações na história. Para muitos, inclusive, esse é o objetivo de vida. Eu quero deixar meu nome marcado na história. Não quero ser um qualquer. Vocês já ouviram essa expressão? Fazer um nome grande e conhecido. E, por vezes, sacrificam coisas que são extremamente valiosas. Querem ser lembrados pelos outros e esquecidos por aqueles da sua própria família e da sua família na fé. É a síndrome da Torre de Babel. Você se lembra do que aconteceu na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11? Aquele plano onde homens e mulheres estão ali na Torre de Babel, construindo a torre para se chegar até Deus e conhecer o céu. Vamos fazer com que o nosso nome seja conhecido. Essa é a expressão que eles usam. Gênesis capítulo 11. São aqueles que, sem Deus, querem tornar o seu nome conhecido a qualquer custo. É legítimo, irmãos, nós sermos reconhecidos pelo que nós fazemos. Você quer que as pessoas te reconheçam por aquilo que você faz. Você quer que as pessoas notem o seu avanço. Você quer que elas te elogiem. Mas você precisa tomar cuidado com o orgulho que pode ferir a humildade dos servos de Deus. O legado bíblico é uma bênção de fato. São pessoas comuns e simples, que deixam marcas profundas na história. Deixam uma história poderosa de passagem de bastão. Quer seja no maior dos palácios do mundo ou num casebre. A história marcada pela passagem do Evangelho de geração após geração. E o legado ele é uma bênção quando é bem estabelecido. Um pai que se orgulha de ver os filhos agindo de forma honesta. Uma mãe que vê a filha crescer e se tornar mãe. E agora esse valor que ela aprendeu é passado de geração para os seus filhos. Os mesmos valores que foram aprendidos. Um filho crescido que se destaca por seguir os conselhos dos pais. A posteridade do Evangelho na família. Famílias inteiras se rendendo à cruz do Calvário, dobrando seus joelhos perante o Salvador. Os importantes valores que uma família passa adiante
os seus filhos e netos. Uma geração inteira de pessoas que aprenderam valores com seus pais, avós, tios, mestres, pastores. O legado é o que é transmitido aos outros que vem depois de você. E ele pode ser na ambiência da família, ou até mesmo desenvolvido na sua igreja local. E quando você olha para trás, no final daquela caminhada longa, árdua, você pode ver a graça de Deus nos frutos da sua jornada. John MacArthur diz assim: quando uma geração deixa de transmitir instrução justa para a próxima, o julgamento de Deus é inevitável. Você se lembra do que Moisés diz, Deuteronômio capítulo 6? Essas verdades que vocês aprenderam, você as inculcará na mente dos seus filhos, passado de geração a geração. E quem segue os extremos pode perder uma oportunidade preciosa, principalmente de conhecer que há um equilíbrio bíblico acerca do legado. E hoje nós vamos ver isso, em como o seu nome pode ficar marcado na história. Naquela época, havia uma ênfase maior no legado que envolvia as questões, por exemplo, de terras. Até porque a possibilidade de um israelita abandonar os valores de Israel era impensável naquele contexto. Infelizmente, como consequência, alguns acabaram se desviando, mas nós estamos aqui diante de uma coisa curiosa. O que começou com o ousado plano de Noemi, como nós vimos no capítulo 3, que poderia ter fugido do controle, tomado proporções maiores, é mais um passo importante na história da redenção. E o autor do livro de Ruth nos leva agora para uma outra cena. Nós estamos saindo da casa de Noemi, naquela conversa com Ruth, depois do acontecido com Boaz. E nós vamos agora diante da cidade, dos portões da cidade de Belém. E logo de início eu quero fazer uma afirmação sobre esse texto, que é dividido em algumas partes que podem nos ensinar muito. E a primeira parte é o seguinte: uma característica de um resgatador é justamente essa. O resgatador ama a Deus e as suas leis. Vou repetir. O resgatador ama a Deus e as suas leis. É a primeira característica. Acompanhe na sua Bíblia, do verso 1 ao verso de número 3, por favor. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Vejam, Boaz é um exemplo aqui a ser seguido, um exemplo de homem. Ele quer se casar com Ruth, mas ele não põe em xeque a lei do Senhor. Ele não quer ferir a lei de Deus. E o autor está contando a história tão depressa que ele acaba deixando passar, ele não deixa passar isso despercebido. Boaz está com pressa em resolver a história, está com pressa em dar finais para essa história. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você é surpreendido com um problema grave, via de regra no final do dia, você fica às vezes a noite inteira sem dormir. E quando o dia amanhece, o que você diz? Eu vou resolver isso agora, é ou não é? A primeira coisa que eu vou fazer é ir até esse problema para resolver isso de uma vez. Isso está me tirando a paz. É isso que Boaz faz. Ele está tão animado, tão empolgado com a possibilidade de se casar com Ruth, que ele acorda cedo e ele vai até os portões da cidade. Boaz é um homem apaixonado. Provavelmente, pela expressão usada aqui no texto, ele vai nos primeiros momentos do sol pela manhã. É muito provável que ele já amanheceu ao lado dos portões. E agora, ele está nos portões da cidade de Belém, sentado, aguardando o resgatador na fila. O primeiro resgatador.
E toda a conversa que aconteceu entre ele e Ruth no privado, agora toma um ar de publicidade. Ele dá publicidade à conversa. Para que isso se tornasse legítimo, o que ele faz? Ele convoca 10 anciãos. Até alguns historiadores que apontam que ele convocou os anciãos naquele contexto ali, porque os anciãos são aposentados, né? Então precisaria faltar o trabalho para testemunhar a conversa de Boaz. Claro que isso é uma brincadeira, mas como que era o contexto naquela época? Boaz está evocando aqui um processo administrativo, não é um processo judicial, mas é um processo administrativo. E o portão, naquele contexto, era o lugar adequado para eles fazerem os negócios da cidade, fazer transações. Era comum que as pessoas ali se encontrassem para resolver os mais variados casos da vida. Como eu disse, não é uma disputa judicial, não há um juiz para legislar sobre isso, mas é apenas um processo administrativo, formal, que está sendo feito. Então, o que ele faz? Ele chama o possível resgatador, convoca os 10 anciãos para servirem de testemunha do que seria conversado. E Boaz é um exemplo, irmãos, porque ele está mais preocupado em servir a Deus e seguir a sua lei, obedecer os seus mandamentos, do que simplesmente concluir a sua própria vontade. Ele ama a Deus, e uma das características de alguém que ama o Senhor é abrir mão da sua própria vontade em relação a dele, a vontade de Deus. E agora nós vamos ver aqui o oposto de Boaz. Após montar todo o cenário formal e dizer que as terras de Noemi estavam à venda para um resgatador, ele torna claro a sua intenção agora ao parente mais próximo. Acompanhe na sua Bíblia o verso número 4, por favor. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Ele então respondeu: eu vou resgatar essas terras. Nós não somos aqui informados qual é o nome do parente mais próximo. O autor usa a expressão fulano, é mais antiga do que parece, viu? Nós não somos informados se ele já havia tido contato com Noemi, depois ela ter regressado para Belém. Mas o verso 4 nos mostra que o plano de Boaz em seguir a lei de Deus poderia estar indo por água abaixo. O homem ouve o que Boaz tem a dizer e após ele revelar a sua estratégia, seu primeiro ponto, o que ele diz? Eu vou ficar com essas terras. Mas comprar as terras de Noemi, ou ser o resgatador das terras, implicaria diretamente em cuidar de Noemi, prover para ela e cuidar da esposa de Elimeleque. Naquele contexto era muito comum, inclusive, darem uma espécie de salário para que ela fosse sustentada, justamente porque ela não conseguia se manter. E ele está entre dois extremos: ganhar e não em perder. Ele está preocupado apenas no ganho. E o que acontece a partir de agora, no relato, aponta para nós o motivo de Boaz ser um grande exemplo para todo cristão. Observe na sua Bíblia, o verso número 5 e 6, o que diz. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Boaz joga um balde de água fria no parente resgatador. Não é somente Ruth, ou melhor, não é somente Noemi. Boaz agora insere Ruth no circuito. E lembre-se, ela era uma moabita e sem recursos financeiros, pobre. De imediato, olhando para esse texto, é possível que essas duas características aqui
seja um motivo da recusa do parente resgatador. Pobre, estrangeira. Uma estrangeira sem recursos pode ser pior ou mais custoso do que uma idosa. Mas o problema é muito mais profundo e maior do que pode parecer. No capítulo 4 desse texto, nós somos informados aqui pela primeira vez quem era o esposo de Ruth. Até então, nós não sabíamos. Mas no capítulo 4, pela primeira vez, no verso 10, diz que o esposo de Ruth era Malom. E a chave aqui, para nós entendermos todo o texto, depois disso, está na parte B do verso número 5. Observe na sua Bíblia o que diz. Veja só o que diz. Também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Veja, está recebendo uma bênção, mas com uma pitada curiosa. Caso esse homem aqui se aceitasse se casar com Ruth, a estrangeira, ele teria que suprimir o seu legado. Não será o nome de fulano, como diz o texto, que vai ser levado para a posteridade, que vai ser perpetuado na linhagem. Mas os filhos dele com Ruth levarão e perpetuarão o nome de Malom e Elimeleque. Vejam a chave para nós entendermos o texto. O suor é dele, mas o nome estabelecido no final de tudo é de um outro homem. E ele percebe que resgatar significa perder parte dos seus bens, parte do seu legado. E ainda mais assustador para esse outro resgatador, deixar de escrever o seu nome na história. E ao invés de investir em si mesmo, o que ele faria? Ele iria investir nos outros. Ele não quer fazer isso. E a maior ironia é que esse homem, buscando o seu nome, manter o seu nome, manter forte o seu legado, ele não tem nem sequer o nome citado pelo autor do livro de Ruth. Qual é o nome que o autor de Ruth dá a ele? Fulano. Mas Boaz, que não está preocupado em manter o seu nome, que não está preocupado com o seu legado, até hoje ainda é amado e lembrado para todo sempre. E há aqui uma aplicação para nós nesse texto. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Servir a Deus implica diretamente em abrir mão da sua história para contar uma outra história, a história da redenção. Vou repetir. Servir a Deus implica diretamente em abrir mão da sua história para contar uma outra história, a história da redenção. Se você quer ser lembrado na história, você precisa abrir mão do seu nome e da sua mensagem para servir alguém que abriu mão por você. Jesus Cristo abriu mão de tudo para morrer na cruz do Calvário por nós. E Boaz abriu mão do seu nome ser lembrado por uma missão muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. 3.000 anos depois, o seu nome ainda hoje é lembrado na história. Nós estamos aqui em Macaé falando sobre Boaz, 3.000 anos depois. Quem é esse rapaz que queria ter o nome lembrado? Ninguém sabe. A ironia do autor mostra que quem quer ter o seu nome lembrado se torna irrelevante. E quem quer ser irrelevante, de fato, é que tem o seu nome lembrado. É a graça de Deus invertendo os padrões, invertendo a lógica da história. Muitos homens, no decurso da história, abriram mão dos seus nomes para proclamar e levar adiante o nome que está acima de todo nome, Cristo Jesus. E um desses homens, certamente você conhece, foi o notável apóstolo Paulo. E se alguém perguntasse quem era Paulo, havia muitos adjetivos para nós citarmos. Era um homem de estatura espiritual, a sua formação era impressionante. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais importantes da história judaica, da tradição naqueles dias.
era um conhecedor profundo das leis, das tradições de Israel, e ao mesmo tempo transitava ali entre a cultura greco-romana, conhecia filosofia, era natural de Tarso, e tinha ali uma exponencial universidade, de modo que ele era um homem muito capaz. Mas vejam como são as coisas. Somando tudo isso, após a sua conversão, todos os títulos de Paulo tomaram uma dimensão secundária na sua vida. Pela graça de Deus, o maior título que ele tinha era o apóstolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, o maior teólogo do cristianismo, e esse homem de capacidade sem igual entre os demais. No livro escrito pelo evangelista Lucas, registrado em Atos dos Apóstolos, Paulo, um homem capaz, se coloca como servo das igrejas pelas quais ele passou, das pessoas com as quais ele conviveu. Perceba o que Paulo diz. Vejam só como o Evangelho transforma a nossa mente. Vejam o apóstolo Paulo. Eu estive entre vocês e vocês sabem como eu me comportei, como um servo de Deus. Ele escolheu servir a Deus com toda humildade, irmãos. E os verbos aqui são importantes, porque na mente de Paulo, servir as pessoas era servir a Deus. E naquele contexto de se tornar inferior na mente dos homens, com humildade, ele estava servindo a Deus. Embora essa palavra humildade seja reconhecida hoje, ainda hoje, como uma virtude, naquele contexto não era bem assim. Éfeso, por exemplo, ficava ali no epicentro da cultura greco-romana. Aristóteles, por exemplo, grande filósofo, ele afirmava que a humildade era um vício de extrema arrogância. A humildade ela só se torna virtude depois com a chegada da fé cristã, do cristianismo. Pergunta: com quem que Paulo aprendeu isso? Com quem Paulo aprendeu isso? Ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo, ressurreto, que afirmou que era manso e humilde de coração. O Deus soberano que veio a esse mundo para servir, sem se preocupar com o seu nome. E Paulo, como homem de mente arguta, pastoreou igrejas que eram compostas de homens e mulheres que eram, naquela época, escravos. E como ele se coloca diante dos escravos? Como um servo. Ele é um servo. E ainda hoje, há muitas brigas, especialmente nas igrejas, por conta de vaidades, que vão tomando proporções gigantescas, apenas para um dizer que é maior do que o outro, para dizer que o seu nome é mais importante do que o do outro, para dizer, quem sabe, ou se achar o dono da igreja. Ouça, e eu falo isso com muito amor, nem um pastor, nem um diácono, nem um líder, nenhum deles é o dono da igreja. Na igreja só há espaço para um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Todos os outros são servos. Só há um Senhor da igreja, e esse lugar está ocupado. Todos nós somos servos, e o nosso nome fica em segundo plano no decurso da história do que Deus já fez por nós. Um cristão semelhante a Cristo é um servo. E Paulo e Boaz também sabiam disso. E ainda hoje Boaz é lembrado por todas as gerações. Quantas pessoas nesses 3.000 anos já leram ou ouviram sobre a história de Boaz? Eu quero rememorar as palavras de Jesus e faço um conselho a você. Ouça o que Cristo diz em Mateus capítulo 16. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Vejam, é perdendo que se ganha, e na maioria das vezes, é achando que se ganha,
e se perde. Nós somos tendenciosos a pensar primeiro em nós e colocar a nossa vontade na frente das coisas, inclusive na frente das outras pessoas. É a síndrome do pensamento que é assim, via de regra. O que eu vou ganhar com isso? Esse é o nosso primeiro impulso quando chega uma proposta a você. Mas a maior necessidade do nosso país são cristãos dispostos a servir. E quando Deus levanta essas pessoas, a fama de Cristo se espalha na terra. Não é quem é maior do que o outro. Cristo é maior do que todos nós. Então, essa é a primeira verdade que nós podemos ver nesse texto. Segundo, a disponibilidade ao serviço custa um alto preço e exige um amor sacrificial. Vou repetir. A disponibilidade ao serviço custa um alto preço e exige um amor sacrificial. Acompanhe na sua Bíblia, do verso de número 7 ao verso de número 10, por favor. Este era antigamente o costume de Israel quanto aos resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunho disso. Vejam, o homem se recusa. Nós não sabemos o nome dele, mas segundo o autor, pouco importa. Mas Boaz quer, e então eles selam um acordo, uma troca de sapato entre eles. É curioso isso aqui, né? Se o pé fosse diferente, daria problema, né? Mas veja, Boaz tem benefícios, mas ao mesmo tempo, essa transação que foi feita nesse momento foi extremamente custosa para Boaz. Ele precisou aqui gastar algumas coisas para garantir essa transação. Como, por exemplo, ele gastou seus recursos para recuperar as posses de Elimeleque. Ele gastou e custou a manutenção de Noemi e Ruth. Além disso, custou o seu próprio nome. Não é aqui a posteridade do seu nome que seguiria em diante. Ele perdeu o direito de seguir com o seu nome. Seria o nome de Malom que seguiria adiante. Vejam como é curioso. O outro parente estava disposto a comprar a terra, mas imediatamente ele desistiu quando foi informado por Boaz que Ruth, a Moabita, fazia parte da transação. E por que isso? Porque o casamento com Ruth iria exigir dele um alto preço. Ele iria perder a sua herança. E ele ficou preocupado com isso. Ele não estava disposto aqui a se entregar num amor sacrificial por uma outra pessoa. Boaz estava pronto para resgatar, para comprar e para redimir Ruth e Noemi. E do ponto de vista de Noemi e Ruth, o que custou esse resgate? Nada. Mas do ponto de vista de Boaz, custou tudo. Portanto, queridos, não pode haver resgate sem que seja pago um alto preço. Isso te lembra de alguma outra história? O homem pecou contra Deus, se afastou dele, e seria impossível o resgate do homem, porque a dívida era maior do que todos os bens que aquele homem poderia ter na vida. Até que um dia, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e ele não tinha pecado algum. Viveu uma vida perfeita, mas num tribunal injusto, ele foi condenado à cruz do Calvário. A dívida era do tamanho de Deus, porque a ofensa foi do tamanho de Deus.
E o preço a ser pago deveria ser do tamanho da dívida, do tamanho do próprio Deus. E Cristo Jesus foi enviado como ovelha muda ao matadouro. Sofreu, experimentou a ira de Deus, a ira que deveria estar sobre mim e sobre você. E Ele não somente pagou a nossa dívida, mas nos deu um crédito. Agora nós podemos ser salvos através do resgate de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o nosso homem amoroso, dono de muitos bens. O nosso resgatador. Do nosso ponto de vista, a salvação em Cristo não nos custou nada. Ela é por graça e graça somente. Mas ela não foi de graça. Ela custou um alto preço. E Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, há uma aplicação para nós. Ouça, eu espero de fato que você entenda essa mensagem. Servir uns aos outros é uma evidência da sua salvação e de um novo nascimento. Servir uns aos outros é uma evidência da sua salvação e do novo nascimento. Há muita gente querendo apenas ser salva, mas não quer servir. Você até acredita que é salvo, mas não serve aos outros. Se você faz isso, há de fato uma suspeição sobre a sua salvação. Porque os discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja, mas servos. Um cristão genuíno não pode ver a igreja como um lugar apenas que se ouve sermões. É através dos sermões que Deus se comunica com o seu povo. Mas a igreja deve ser vista como um posto avançado, um QG, um quartel-general, onde se alimenta e se coloca à disposição para o serviço. Quem vem apenas para ser abençoado pode ser definido como apenas um consumidor. O serviço cristão, meu irmão e minha irmã, é evidenciado quando nós servimos a Deus servindo aos outros. Há exceções, mas a maioria funciona assim. Homens e mulheres que querem os benefícios de fazer parte de uma igreja, mas não querem se desgastar no serviço. Por outro lado, aqueles que reclamam de tudo. O famoso sabe tudo. É ou não é? Pastor, se você fizer isso aqui e seguir nesse caminho aqui vai ser melhor. Sempre assim, sempre tem um que sabe mais. Mas quando você olha, o irmão não está servindo, não está orando, não está falando do evangelho para as pessoas. Normalmente estão ausentes do campo de batalha. Perceba, um dos maiores problemas do nosso tempo não é apontar os problemas da igreja. Esse não é um problema. Na verdade, esse é um dos maiores problemas. Para você apontar os problemas da igreja, ser alguém crítico, não tem muito trabalho. Você precisa apenas de duas coisas: um papel, uma caneta e sentar no banco. Isso aí. Há muitas falhas, porque nós somos homens falhos. Há muitas coisas que nós poderíamos fazer. Mas observe, se você ficar apenas sentado, anotando os problemas, nada vai acontecer. Há um pastor que serviu durante muito tempo como presbítero em Capitol Hill, na igreja do Mark Dever, e ele fez uma citação que é extremamente intuitiva. Veja o que ele diz acerca dessa relação com a igreja. Eu reclamava sobre o estado da igreja, e ao terminar, Mark Dever disse: você pode ser o sabe-tudo que sentado critica tudo, ou pode crescer, amadurecer, envolver-se e tentar servir. Então cheguei à conclusão de que destruir e desconstruir são sempre mais fáceis do que servir e edificar. Portanto, eu quero recomendar a você: seja um servo, se desgastando no serviço sacrificial ao Senhor, e não um crítico. Perceba como é fácil discutir e criticar, mas eu quero te encorajar a escolher outro caminho em humildade. Aproveite as oportunidades de servir a Jesus e ao seu povo.
mesmo que isso se pareça pequeno na sua ótica de vista, insignificante, e até mesmo pareça que o seu legado não será lembrado. Quero dizer uma coisa: Cristo se lembrará. Cristo se lembrará. Há um hino 92 do cantor cristão, chamado Substituição, que diz assim: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue se inverti e posso te salvar. Aqui vivi por ti, com muito de sabor, sim, tudo fiz aqui para ser teu salvador. Sofri na cruz por ti a fim de te salvar, a vida consegui que tu irás gozar. Eu trouxe a salvação dos altos céus favor, é livre o meu perdão e o meu sincero amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Isso nos chama, queridos, ao serviço cristão. Deus está nos chamando para servir. Enquanto há fôlego, há serviço. E eu quero caminhar para o final com a nossa última aplicação. Diz assim: esforço e amor sacrificial produzem frutos permanentes. Veja o que diz o verso número 11 e o verso número 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os seus filhos, que o Senhor lhe der com essa jovem, a sua casa será como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Vejam, queridos, Boaz foi imensamente abençoado pelos anciãos por abrir mão do seu nome. Os filhos são uma bênção, são uma herança do Senhor. E os anciãos desejam aqui que ele seja reconhecido em Belém. E hoje, 3.000 anos depois, Boaz é reconhecido no mundo inteiro. Eu quero contar uma história para você e recomendar um filme, caminhando para o final. O nome desse filme é Em Busca da Liberdade. O filme fala sobre a vida de um homem gigante. O nome dele é Eric Liddell. Um homem que abriu mão do seu nome para levar adiante o nome que está acima de todo nome. Esse filme vai narrar a prisão de Eric Liddell em um campo de concentração japonês em território chinês. Liddell era filho de missionários. Seus pais serviram na China por muitos anos. E em 1920 ele se matriculou ali na Universidade de Edimburgo, onde se formou em 1924. E lá ele descobriu que tinha uma habilidade impressionante. Ele era um corredor de alta velocidade. Rapidamente ele se destacou. Ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, na modalidade de 400 metros. E ele foi um homem que poderia ter levado seu nome adiante e se tornar conhecido. Mas veja, ele teve um encontro com Cristo. Depois das Olimpíadas, tendo completado seus estudos, ele retornou à China e serviu durante longos anos como missionário. Ele enfrentou muitas dificuldades e pagou um alto preço. Houve, naquele contexto ali, uma invasão japonesa na China, e ele foi preso nesse contexto. Ele foi torturado, passou fome, foi obrigado a enviar sua família de volta à Europa, mas por um amor sacrificial, ele decidiu ficar junto com outros missionários americanos e foi trabalhar como voluntário atrás das linhas japonesas. Mas vejam como são as coisas. Deus tem seus caminhos. Pouco tempo depois, ele descobriu um tumor cerebral. Em 21 de fevereiro de 1945, Eric Liddell, o homem que poderia ter sido mais famoso e extraordinário corredor olímpico,
morreu na China como missionário. E o nome de Eric Liddell poderia ter sido lembrado por suas pernas ágeis, rápidas. Mas ele ainda hoje é lembrado por seu coração disposto a servir e sacrificar pelo Evangelho. Ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu a mensagem poderosa a qual ele estava pregando e representando. E eu quero concluir terminando com o último registro dele no seu diário, nos seus últimos dias de vida. Vejam o que esse homem escreveu. Ouça. Para muitos de nós falta alguma coisa na vida, porque estamos atrás da segunda melhor coisa. Coloco diante de vocês o que eu encontrei de melhor, aquele que é digno de toda a nossa devoção, Jesus Cristo. Ele é o Salvador do jovem e do velho, e Ele, somente Ele, é o único que pode fazer florescer o melhor que há dentro de nós. Senhor, eu estou aqui. Portanto, se você espera construir um legado, se você espera que o seu nome seja lembrado, se coloque à disposição para abrir mão do seu nome e proclamar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso resgatador. Amém?